Os sucos de boa. Sucos de boa, tá ligado? Fernando Henrique, meu grande camarada, mano. Porra, mano, sempre massa te visitar. Eu sei que eu dou muito cano, porque as nossas vidas são mó corridas, agenda Conturbadas, né? Nossa, Fora as demais da ressacas, conta. né? Fora as ressacas. Hoje não é ressaca, a gente fica doente 3 dias, né? E há de piorar, né? E há de piorar. Mano, a gente se conheceu quando você tava fazendo o GW, né? GW, acho que é. No meio das filmagens, edição ali, que a gente se conheceu. Puta, esse rolê, galera da Weird, Rogeraço Lo-Fi, Mozine. Foi dessa época. Pô, o GW mudou um pouco sua vida ou não? Mudou bastante, né, cara? Porque antes do GW, essa porra de Black Vomit aí era brincadeira, né, velho? Era tipo, juntava os amigos, bebia e vamos gravar umas tosqueiras. Aí surgiu a chance de fazer o Doc do Ratos, que é o GW. E aí, velho, o bagulho bombou e a porra ficou séria, tá ligado? E aí a gente começou a fazer os trampos sérios. E eu sempre encabeço as coisas e tal, a galera ao redor vai mudando e tal, mas foi ficando mais sério. Aí foi legal, conheci muita gente legal por causa do filme, fiz muitos contatos, muitas amizades e a vida tomou outro rumo. Eu lembro uma vez que a gente se encontrou no bar e você falou que tinha muito material que sobrou do GW, especialmente do João Carlos falando muitas aventuras e segredos. Grande João Carlos. Você tem a ideia de usar isso aí? Cara, assim, a gente gravou muitas horas de material com todo mundo, né, cara? A entrevista do João foi a maior. Eu sei lá, o João falou 4 horas, né, cara? O filme tem 2 horas com 300 pessoas falando, imagem de o cara era 4. O João sozinho, 4 horas, e aquele jeito lindo do João, né, cara? Tipo, figuraça. E eu não sei, cara, o João, alguém devia pegar ele pra fazer, tipo, um programa do João, tá? Eu odeio stand-up comedy, mas se fosse um stand-up do João... Você gosta, né? Eu gosto? Eu gosto de buceta. Eu iria toda semana ver, velho, porque tá ligado que as histórias do maluco Eu sei, eu vivo diariamente com são essas cabulosas, histórias. né? São cabulosas. Tem uma que ele contou ontem que eu não posso falar aqui. Bicho, bateu o recorde de tudo. Não, e o lance que é isso, é que são todas proibidão, né, velho? Tipo, não dá pra ser dito em qualquer Não lugar. dá. 90% não dá mesmo, não é zoeira, não dá. Qual é o maior fruto do GW depois? O que você fez depois de sério? O Desagradável? Cara, o GW levou ao Desagradável, que os caras do Gangrena Gasosa eram muito fãs do GW, do Ratos, e eles fizeram o Gangrena Gasosa pra abrir o show do Ratos, a banda nasceu por causa disso. E o Chorão, que era o vocalista do Gangrena, ele viu o GW e ficou louco, assim, pô, melhor filme do mundo, ele mandou um e-mail lá, falando... E aí ele falou páginas e páginas e no fim assinou Chorão, ex-Gangrena Gasosa. Eu falei, velho, tem que fazer um filme com esses caras, que tem tudo a ver, a doideira deles com a minha. E aí a gente fez, foi mó, puta, labuta do caralho, mó trabalho, e ainda mais que assim, GW, os malucos é tudo São Paulo, né, velho? O Gangrena, os caras são do Rio. Então é um dinheiro do caralho, é um desgaste. E carioca, pô, eu tenho muito amigo carioca, mas, velho, é difícil. Você combina com o cara, o maluco aparece outra semana, sacou? E eu até falei com eles, porra, que bom que não é um filme sobre os novos baianos, porque seria muito pior ainda, sacou? Mas assim, foi foda. Mas saiu e ficou bom e gerou vários frutos e foi legal pro caralho. Depois, nesse meio tempo, eu fiz um curta de ficção, que é o Ivan, que rolou um monte de festival, foi legal também, eu tenho um orgulho dele, acho foda. E estamos aí, fazendo um monte de coisas, né, cara? Tipo, que foram sempre frutos do GW, assim. Inclusive do Ratos, eu fiz um outro DVD do Ratos depois. Crucificado. Né, que é o de 30 anos do Crucificados pelo Sistema, que aí foi já um convite do João Gordo com a Vivi, a mulher dele. E, vamos aproveitar que são 30 anos de Crucificados pelo Sistema e vamos fazer um DVD. Que é um mini doc, assim, sacou? Porque ele tem 50 minutos e um show que a gente gravou lá no Circo Voador com a formação original do Ratos tocando o disco. Então é 20 minutos, sei lá, porque
Punkeira, né? Você tem uma puta influência dessas coisas de troma, de terror. Você começou com isso lá atrás, mexendo. Você começou cedo nesse negócio de cinema. É que eu sempre fui viciado em cinema, cara. E assim, eu colecionava VHS raros e tal, não sei o que. E essas porras na época não tinha nem legenda, não tinha nada, né? Fazia troca com o cara por correio, não sei o que. E eu era viciado em troma, velho. Eu sempre adorei coisas com senso de humor, sacou? Eu não gosto de gente que se leva muito a sério, sacou? E uma coisa muito legal que eu fiz foi trazer o cara da Troma para São Paulo. A gente fez um evento com a Troma, teve um workshop gratuito, assim, com um cara falando sobre cinema, não sei o que, lá no Cinolido. E foi um evento grande, isso foi legal pra caralho. Aí, pô, sei lá, um dia eu sou um moleque fã de Tron, outro dia o cara da Tron tá sentado no sofá de casa ali, vendo o filme. Eu lembro que teve um monte de gente legal aqui em casa, assim, foi uma curtição. Uma puta doideira, assim. Ele tá trabalhando bem ainda hoje? É, cara, a produtora é a produtora mais antiga e independente do mundo, assim, sacou? Sei lá, tem acho que 45 anos. E fazendo a mesma doideira. Filme com mulher pelada, bebedeira, um monte de assunto caótico, sangue e tripa, tá ligado? Drogas e tudo que é politicamente incorreto rola ali. O mundo tá precisando hoje em dia. Pô, mais do que nunca, né, mano? O mundo tá bunda mole pra caralho, não tá? Tá. Mas falando nisso, a televisão brasileira vai ser semi-salva dentro de semanas aí com um documento, uma série que você fez. Uma série. Do nosso amigo Alan Sieber. Conta aí, porque eu vi o que você me mostrou, isso aí vai dar uma ajudinha nesse sentido do vamos lutar contra o politicamente correto. Ou vai todo mundo pra cadeia, né? É uma série que chama Desanimação, que ela conta mais ou menos o cotidiano do Alan Sieber, que é um cartunista aí e tal, das antigas, de Porto Alegre. Ele desenha na Folha, tem um monte de livro, um monte de coisa legal. E aí a gente resolveu fazer um falso reality show que conta o cotidiano dele, que é um cartunista falido e alcoólatra. Essa parte não é falsa, essa parte é o reality show. O falso é que ele tem uma secretária gostosa, que é a Cintilene, e o cotidiano dele com seus clientes, e basicamente é como se fosse um South Park de carne e osso, assim, tá? E fala de tudo que não pode ser dito também, sacou? Ofende muita gente, sacou? Acho que o primeiro episódio eles estão tentando fechar um contrato pra fazer um comercial de desenho animado por Sucos de Boa, que é uma tiração de onda com sucos do bem. Sucos de boa, tá ligado? E daí vai, sacou? A gente fala de um monte de gente, do Instagram, que é uma rede social de cachorros cagando na grama. E tem várias histórias, fala de religião, fala disso, fala daquilo, fala um monte de merda, velho. Eu não sei como aprovaram essa porra, não faço ideia como passou num canal, deu carta verde pra rodar e tá lá, cara. A gente mandou o roteiro pros caras e era absurdo, cara. Quem fez os roteiros foi... O argumento é meu e do Alan. Os argumentos são nossos, só que o roteiro é do Rolinha, um cara lá do Rio que trampa no Circo Voador e tal, que escreve pra caralho. E ele é doido, né, velho? E assim... É insano, cara, assim, ninguém entende como foi aprovado. Aí a gente, obviamente, pensou, ninguém leu, falou, ok, vai. Mas quando chegar a porra do produto lá, eles não vão deixar passar. E passou, cara, nossa, que foda, sabe? Nossa. Fala de crack, fala de... Eles viram tudo mesmo? Não sei, velho. Devem ter visto, não sei, mas depois já tava com o contrato assinado, já tinha pago a gente. Quer dizer, paga é uma miséria, né, mano? O dinheiro que os caras pagam pra gente, mas só de poder fazer, pôr uma porra dessa no ar, assim. E é legal, tem muita gente legal participando e tal. Tem participações do Pereio, tem participação do Rafael Ilha, tem participação do Miranda, tem participação do Thunderbird. A gente juntou uma galera boa, assim, sacou? E insanidade atrás de insanidade. Vamos ver o que dá. Estreia agora em maio de 2016, se você estiver vendo isso em 2020, já estreou. Fique esperto. Fique esperto. E é isso. E, pô, foda. E o último filme, né, rolando, a mais recente novidade, depois de tudo, é o Embaraço. Embaraço, velho, Embaraço. E foi bem esse filme aí, né? Tá começando agora, né, tá entrando no circuito de festivais e tal.
E o embaraço veio de uma ideia de eu fazer um filme, como eu nunca tenho dinheiro, nunca tenho porra nenhuma, ninguém gosta de mim, então vou fazer um filme com uma atriz e uma locação só, e uma coisa que era pra ser ultra simples, e a ideia era então o que eu vou fazer com uma menina num ambiente só, uma menina então tentando abortar em 7 meses, fica grávida e passa 7 meses tentando abortar, e ela não consegue, ela vai morrendo, e o filho vai crescendo e ela vai morrendo, e o ambiente, a casa, tudo vai apodrecendo com ela. Acabou que virou um monstro, velho. Tipo, teve que ter uma estrutura gigante, a gente teve que destruir um apartamento e reconstruir um monte de coisa, e fazer barriga de grávida fake, fazer o feto e fazer não sei o que. Foi uma grana, mas ficou bom pra caralho. Tenho muito orgulho, pra mim é o meu melhor trabalho até hoje, assim. E tá começando a rolar, estreou em Berlim, agora no festival em Berlim. E vai rolar agora no outro festival, o Fantaspo, em Porto Alegre, e começa a surgir o circuito de festivais aí. Muita gente que vê passa mal, já teve menina que veio em casa assim, viu trechos e não aguentou, e chora, e fica desesperada. É bem forte. Pra mulher que, gente, algumas que já fizeram aborto, é um tema complicado, assim. O nego fica em choque, já vi muita mulher chorar aqui que veio ver. E muita gente de festival já me falou que eu vou ter problemas, que não vai entrar em muita coisa por causa que é polêmico, e como a gente está dizendo, essa geração bundinhas de agora, não pode falar de nada, não pode dizer nada, tudo não me toque. E aí, se você chega com o pau duro perto do bundinha, a bundinha sai correndo. Eu sei. E você perdeu dinheiro também, né? Ah, claro, sempre, né, velho? Especialidade da casa. É isso, era pra fazer um filme que não era pra custar nada, e eu acabei tendo que gastar, sei lá, dinheiro pra caralho, velho, muita grana. Mas no fim das contas é isso, né, velho? Se a gente não gastar dinheiro com as coisas que a gente gosta, vai gastar com o quê, essa porra? A gente vai beber mais. Vai beber mais, a gente acaba morto, tem overdose, sabe? Então vamos fazer um filme equilibra. Você que tem uma ligação com cinema e música muito forte. Nosso camarada Nicolas tem uma pergunta virtual aí pra você, que você tem 3 trilhas sonoras que você acha que você tem que indicar, assim? Trilha de filme, você diz? Trilha de filme. Ah, cara, tem várias, né, velho? Eu adoro a trilha do Trainspotting. Esses dias eu tava pirando na trilha do La Bamba, tá ligado? La Bamba, o filme. Tipo, toda mãe chorava quando caiu o avião, assim, né? Foda, no tela quente. A trilha do La Bamba é fodida, velho. Tem Bo Diddley, tem um monte de gente foda, assim, né? O Richie Valens, mas tem várias pessoas, inclusive quem faz as músicas do Richie Valens na versão é aquele Los Lobos, né, velho? Que é foda, né, cara? Bandaça, linda, indico essa. Ouçam a trilha do La Bamba, cara. Eu acho foda essa trilha. Inclusive, ouça Los Lobos, atualmente eles estão tocando pra caralho. Los Lobos. Tudo velho, gordo, velho cachaça, velho. Animal, bandaça. Cara, tem uma teoria que gordo, barbudo e velho é sempre legal. Eu tô no caminho, hein? Pô, é nóis. É nóis. E careca, fica careca só aqui. No cucuruto aqui, né? Caralho, fica tipo um judeu de natural, né? Um pá natural, que a natureza deixa careca aqui e fica cabelo em volta. Foda, cara. É muito foda. Cara, você tem um monte de coisa aqui de cinema, de música, essa porra. Tem muita informação. Tem alguma coisa rara que foda que você tem? Cara, raro eu não sei, mas... Raro, mó fodaço. Essa porra dessa boneca aqui, velho... Essa boneca é o seguinte, o diretor de fotografia do Ivan, que é um curta meu, ele tava morando aqui em casa, uma época que ele ia mudar pra Madrid, e aí ele falou, velho, antes de eu mudar, vou morar aí com você um mês e vou fazer uma viagem na América do Sul. E aí ele tava no Peru, acho, sei lá onde ele tava, velho, e tinha uma barraca de uma véia, assim... tipo, meio bruxa, assim, na rua, de bonecas, só que umas bonecas normal, tá ligado? Aí tinha essa, velho. Aí ele, velho, quanto custa essa boneca? Essa mulher, velho, quanto você quiser dar? Essa porra tá aí há, não sei, mais de 10 anos e ninguém nunca quis olhar pra ela. Aí o cara pegou e ela pôs uma caixinha e trouxe pra mim, cara. E eu fico pensando, imagina que isso tá fazendo uma barraca de uma véia, essa boneca linda aqui, tá ligado? Lá no Peru, há 10 anos ninguém olha, e aí hoje ela é uma das coisinhas que eu tenho. Mas sei lá, outra coisa, sei lá, uma coisa aqui que é foda, que a gente tava falando da troma, eu ganhei esse diploma aqui, velho, do Lloyd Kaufman, tá ligado? E eu acho isso aí foda também. Nossa. Não rola trabalhar com esse cara um dia, não? Que é foda, né, velho? A gente precisa também pagar a conta e ir lá pra... Os caras não pagam ninguém, né, velho? Né? Nem não paga ninguém.
Aí ele me deu esse diploma e me deu aquela máscara do Toxic, aquela que tá com a boca toda derretida. Ela não era assim, aí o calor derreteu tudo e ficou assim, mas é uma máscara do Vingador Tóxico, tá ligado? Caralho. Olha. Ele te deu quando ele veio pra cá? Não, no meio do workshop, assim, ele, vou chamar o Fernando aqui na frente, tem fotos disso, assim, ele me dando, pô, foda. Ah, meu Deus do céu. Ele curtiu a visita aqui pra eu ver, eu lembro, mano. Curtiu, Quanto tempo ficou aqui? Puta, ele ficou alguns dias, assim, cara, a gente levou ele até pra balada, assim, ele com a mulher dele, gente fina, porque o velho doido, gente fina, assim, sacou? E é da hora, já veio algumas outras pessoas, veio o diretor do Canibal Holocausto, veio aqui em casa, o Rogério Deodato, mas ele é um velho chato, não um velho chato. O Logical foi um velho sangue bom, sacou? Tiozinho doido. E planos futuros? Ficar vivo, né, velho? Craquinho? Pagar com. Estamos fazendo o talk show do Craquinho, né? Vai o programa piloto de estreia com o nosso amigo Ghibli Simons Figueiroas, Lambada Quente. E vão ter várias figuras, assim, o Jean, um monte de gente. É o Craquinho entrevistando as pessoas, esse jeito dele doido aí. E que é um projeto do Mozini comigo, né, cara? A ideia do programa é do Mozini. E as pautas são nossas, e a direção e a voz do Craquinho e tudo mais sou eu que faço. Aquele recado do Craquinho que você fez, hein? Do Craquinho, virou sucesso na internet. Que doido, né, bicho? Que isso era um clipe que eu fiz pro Muqueca de Rato, né? Da música Pedra. E no fim eu pus isso de brincadeira, que eu curti o Craquinho. Eu falei, velho, tem tudo a ver, eu vou pôr. A música, põe aí, velho. Aí algum corno cortou só o recado do Craquinho, separou do clipe e jogou no YouTube. Assim, tem bagulho que tem, sei lá, quantos mil acessos aquela porra, assim. E bombou, né, mano? É um belo recado também. Né, velho? Você não consegue dar atenção a um recado de uma pedra de crack, falante? Eu devia ser o mascote da Copa do Mundo quando teve, Total, né? total. Devia ter sido. É que o Craquinho, ele é tão foda quanto um dolinho, né, cara? O sonho da nossa vida vai ser uma hora a gente conseguir fazer o talk show do Craquinho entrevistando o Dolinha, sacou? Isso seria um momento épico da internet, né, cara? Melhor que isso é entrevistar o Silvio Santos, hein? Né, velho? Já pensou? Tem cara? várias. Quem você gostaria? Quem seria O o Silvio cara? Santos é um. Silvio Santos? Ia ser foda. Queria ver o velho entrar Quem no que você clima. perguntaria pro Silvio Santos, velho? Puta, no mínimo se ele já usou droga. Velho, você acha? Ele vai ficar. Vá! Mas eu queria ver. Sei lá. O Silvio Santos ia ser foda. Silvio Santos, hein, velho? Sei lá, mais um velho doido assim, tipo. Sei lá. O cara da TV lá, do Jornal Nacional lá, como é que chama o bonitão lá? O William Bonner. E o William Bonner. E o Cid Moreira, Cid velho. Moreira. Moreira tá vivo? Deve estar. Tá velho. Quer dizer, ele não tá vivo há muitos anos, né? Acho que ele não se ligou ainda. Mas você imagina se tomar um porre com o Cid Moreira, ele falando com aquela Rogério, sei lá, Mr. M, as crianças gostam de você. Você é foda, cara. É um cara com voz de Bíblia e o outro craquinho com voz de... O cara narrou a Bíblia, velho. Narrou a Imagina o tempo que esse velho pra narrar a Bíblia inteira, cara. Nossa, que... Sei lá, 800 CDs da Bíblia, né, cara? Você lembra dessa porra? Nossa. E ele deve ter ganhado R$1 nessa porra aí. Ganhou muitos reais. Acha? Claro, velho. Pô, mas quem vai narrar a Todo Bíblia? mundo ganha dinheiro, menos a gente. Menos a gente é burro, eu acho, né, velho? Então, eu não sei ganhar dinheiro. Eu não sei, eu sei gastar, velho. Eu sei gastar. Gastar. Puta que pariu. Cara, tem um amigo meu que fala assim, você tem que morrer devendo. Porque você quer dizer que você viveu mais do que podia. Verdade, você morreu com grana, você faltou coisa pra viver. Faltou. Ficou Então de tem que morrer devendo. Total. Isso não vai ser nada difícil, né? Acho que nem precisa desse Não, nem conselho. precisa. Não, eu já tô devendo horrores. Já não dá mais pra fazer porra nenhuma. Esse é o nosso nada seleto grupo. Nada sério. Vamos terminar essa porra aí? Que você já tá desesperado? Meu irmão, muitíssimo obrigado. Prazer é sempre meu, velho. Sua casa. Pô, foda. Muito foda. Foda. E vamos fazer um clipezinho junto, então. Vambora, velho. Estou sempre à Cachaça, disposição. um é pelado e tudo mais, vamos? E desordens. Desordem, em qualquer lugar, a gente vai fazer. Mano, um prazer imenso mesmo estar aqui, fodaço. Prazer é sempre meu, velho. Então, beijo do gordo, tchau. Tá bom, né? 15 Tá minutinhos. jóia, mano. Pô, do caralho. Isso aí. Oi, pessoal, tudo bem? Sou seu amigo, Craquinho. Estou aqui para falar uma coisa muito séria para vocês.
As drogas fazem mal para a saúde e para a família. Parem de me usar, estou muito triste. Até a próxima, amiguinhos. Tchau!